Eu falo que eu tô aqui até hoje porque o universo quer muito eu aqui, porque tantas vezes que eu já tentei me matar foi tenso. Ela tá sempre ali, mas às vezes eu consigo andar com ela, tem dias que não, e é isso. Poucas pessoas entendem. Muitas outras fingem que entendem. Mas só você sabe o que você passa. Que é você acordar e falar, poxa, o que eu tô fazendo aqui no mundo? Nossa, mais um dia. É a pior coisa que eu já senti na vida. É a pior coisa, porque eu gosto da vida, eu amo as pessoas, eu sou muito comunicativa. Ficar sem esses instrumentos foi a morte para mim. Quem nunca passou não sabe, acha que, como dizem, né? Muitas pessoas, dá um tanque de roupa para lavar, que você vai resolver, e não resolve. A pior ignorância é a que a gente encontra dentro de casa. Quando a nossa família não apoia a gente, quando diz que é frescura, que a gente precisa ter fé em Deus, precisa ter força. The opposite of depression is not happiness but vitality, and it was vitality that seemed to seep away from me when I went into my original episode of depression. A vida não dá para botar em trilhos. A melhor metáfora não é um trem, é um barco à vela. O vento bate e você tenta segurar o leme ali e negociar o seu caminho. A gente tem que vencer o medo de se tratar. Isso eu acho que a gente precisa trabalhar e tem que quebrar tabus, né? O que é depressão, afinal? Alguns dizem que é só tristeza, e não deixa de ser também. Mas reduzir depressão à tristeza é como reduzir a gripe a um espirro. A depressão é muito mais que isso. Baixa autoestima, perda de interesse na vida, sentimentos de culpa sem explicação, excesso ou falta de apetite, medo, angústia e aquela tão relatada sensação de vazio. Só no Brasil, estima-se que 1 em cada 20 pessoas passa por isso. São 12 milhões de brasileiros com depressão. Não é pouca gente. E mesmo assim, esse ainda é um assunto tabu. E como acontece com vários outros tabus, o primeiro passo para solucionar o problema é falar sobre ele. Se você tem um ou mais sintomas de depressão, pode ter certeza, você não está sozinho. When the depression first set in, I was very resistant to the idea of treatment. I felt like it was a compromise somehow of who I really was. My first serious depression was in 1994. At some point in 1995, I finally said, I have to do something, and I started on medication. And I started on my first medications, and then those led to my second medications. And then I thought, well, I'm feeling all right again, so I can go off the medication. And I went off the medication. And then I felt really bad again, so I went back on the medication. And like almost everyone who's depressed, I did it a dozen times before I finally realized I would need medication in the long term. Everything becoming uninteresting, and then everything becoming difficult and overwhelming. I remember the sense that to make myself lunch or to take a shower seemed like more than I could manage. You know while you're in it that it's ridiculous. You know that other people are taking showers and it's no big deal, that they do it every day, that they do it quickly and without thinking about it. And you think, why has this become so difficult for me? And you get overwhelmed. A minha vida toda, nunca tinha tido nenhum episódio de depressão. Quando lá pela virada dos 40 anos, 40 e poucos anos, fatos externos, coisas que aconteceram na minha vida, muito tristes, muito doloridas, muito traumáticas, me levaram ao estado depressivo. Busquei ajuda, fui a um psiquiatra, me mediquei, sou medicado, uso medicamento até hoje. E nesse processo de lidar com a minha depressão, eu percebi que eu já tinha tendências depressivas através da vida, que eu abafava
ou com excesso de birita, ou com uso de drogas, ou com comportamentos compulsivos, obsessivos. Eu me lembro sempre de uma charge que eu vi, que era de um burguês do século XIX levando um elefante para passear. O elefante na coleira e o burguesinho levando o elefante para passear. Parece a relação de quem acha que está levando o inconsciente para passear. É o inconsciente que nos leva, não somos nós. Nós temos uma ideia de que o Brasil é um país feliz, o país do carnaval e do futebol, das festas. E quando a gente faz esses estudos, a gente vê que os brasileiros têm sintomas de depressão. Um dos sintomas mais comuns é o que a gente chama de preocupação. Então o brasileiro não é relaxado, pelo contrário, ele se preocupa muito. Existe muita desinformação em relação à depressão e existe muito preconceito. Pessoas que podem achar que por terem depressão estão ficando loucas. A depressão é uma doença como outra qualquer. Não dá em árvore, dá em gente. Em qualquer tipo de gente. Tem algumas doenças que não são tão importantes do ponto de vista da mortalidade, mas que são extremamente importantes do ponto de vista da incapacidade que elas causam nas pessoas. Quando a gente olha a distribuição da carga global de doença causada por depressão no mundo, a América Latina tem uma carga global de média para alta. Na população adulta da região metropolitana de São Paulo, cerca de 1 em cada 10 adultos apresentou um episódio de depressão no período de 1 ano. Eu já fui uma ignorante no assunto de saúde mental. Eu já achei que psiquiatra era médico de doido. Eu já achei que a pessoa que se mata é covarde, é uma pessoa que está fazendo uma escolha, quando na verdade não é assim. Até que eu passei, senti na pele por tudo isso e eu vi que não, que é um sentimento que parece que a morte é a única solução para a dor que a gente está sentindo. É uma dor tão forte, que parece que só a morte vai resolver. Ontem a depressão me mandou sair de casa sem rumo. E eu estava decidida. Só que enquanto eu terminar a festa entre meia-noite e 1h, cerca de 11 horas, 11h30, conseguiu me achar. Eu tava num sofrimento extremo. E eu fiz o vídeo porque depois do episódio do terminal, eu vi o quanto as pessoas são ignorantes. Eu vi o quanto tinha de gente falando que eu fugi com o namorado, que eu queria chamar atenção, que eu era a doida do T4. E eu fiz esse vídeo explicando para as pessoas que depressão não é brincadeira. Aquilo ali que eu tava fazendo era muito mais forte do que eu. Não é que a gente não quer levantar da cama, não é que a gente não quer tomar banho, não é que a gente não quer trabalhar, sair, socializar, a gente não consegue, a gente não tem forças. Muita gente me dizia, por exemplo, poxa, você é tão bonita, você é tão inteligente, você é tão bem-sucedida, por que você tá assim? Sai dessa. E eu me sentia mais culpada ainda por ter tudo isso na minha vida, por ter uma família que me acolhe, por ter um bom emprego e ainda assim sentir o que eu estava sentindo. Esse tipo de discurso me fazia muito mal. Se hizo una estima hace un par de años y se habló de 300 millones de personas con depresión a nivel mundial. La salud mental ocupa un rol muy importante y en aumento en lo que se refiere a la carga de la enfermedad. Una enorme mayoría no recibe tratamiento. Y no recibe tratamiento quiere decir que esa carga va a seguir aumentando, quiere decir que la enfermedad se puede cronificar y quiere decir que en algunos casos también puede conllevar al suicidio, además de
cantidad de implicaciones que puede tener a nivel familiar, comunitario, social, ¿no? Un poco los datos que tenemos sistemáticamente muestran que las mujeres tienen una mayor prevalencia, más frecuentemente afectadas por depresión que los hombres. La explicación es un poco, a lo mejor no es tan certera. Por un lado, sabemos que a las mujeres nos resulta más fácil tal vez hablar de nuestros problemas. Por otro lado, también la mujer tiene distintas fases durante el transcurso de la vida en las cuales está particularmente afectada por cambios hormonales. Y estos cambios hormonales podrían también, o de hecho afectan también la depresión. Pero creo que el primer elemento, y es que hablamos más de lo que nos pasa, es um indicador importante a tener em conta. Eu sabia sobre a depressão pós-parto, né? Meu ginecologista falava. E eu olhei pra ele e falei, eu? Imagina! Eu planejei esse filho, eu quero esse filho. Nossa, eu queria tudo mais natural possível, maravilhoso, eu queria ter parto na banheira. E aí chegou o parto, e aí o parto foi muito difícil. 36 horas, 4 dias de contração, mais 36 horas em trabalho de parto. Romperam minha bolsa, né? Tudo sem me perguntar. Descolaram a bolsa, romperam a bolsa. Ai, mãezinha, é normal sentir dor, faz parte do processo. E eu ficava lá, gritando, implorando por uma intervenção. Eu já tava entrando em desespero, o meu corpo já tava realmente cansado. Eu lembro uma cena que eu falei pra médica, nossa, tá escorrendo sangue da minha perna. E ela olhou, tipo, deu risada e falou, é normal. O meu bebê, ele nasceu praticamente sem vida, foi reanimado, tudo na minha frente. E ficou 16 dias na UTI, eu não tive resguardo, eu não tive descanso. E desde então, dia após dia, eu tenho vivido pro meu bebê. Tenho aprendido a ser mãe. Aqui no Brasil, 1 em cada 4 mulheres apresentam sintomas de depressão no pós-parto. E as mulheres que têm pouco apoio social são as mulheres que apresentam maior prevalência de depressão. Agora, o que chama a atenção é que a depressão já pode começar logo no início da gestação. Existe na sociedade uma compreensão, uma visão de que esse é um momento de eterna felicidade, mas para algumas mulheres pode ser um momento de tristeza, de sofrimento, de ambiguidade, de ansiedade. Então ela não se dá o direito de demonstrar o que ela está sentindo por conta de toda essa carga, porque ela tem muito medo de ser vista como uma mãe má. Eu conheci meu namorado atual no Tinder. E eu lembro que a gente estava conversando e a gente estava se dando muito bem. E a gente gostava das mesmas coisas. E aí, uma hora, eu pensei, mano, eu vou ter que contar pra ele que eu tenho depressão e tomo altos remédios. Como é que eu vou falar isso para um cara do Tinder? Qual é a compaixão, empatia que você espera na sua cabeça de um cara do Tinder? E aí eu fiquei pensando assim, não vou falar. Não. E aí um dia ele veio e me falou assim, eu tomo um remédio para ansiedade, é remédio tal. Aí eu falei, eu tomo esse remédio também. Como? Qual é o sentido? Qual é a explicação? E o que eu falo pro meu chefe quando eu acordo numa terça, um dia aleatório, e que não aconteceu nada, não teve nenhuma briga na minha vida, não teve nenhuma tristeza, mas eu não consigo levantar. E só de pensar que eu tenho que tomar banho, eu começo a ficar com a respiração ofegante, e de pensar que depois de tomar banho eu vou ter que pegar o ônibus e andar até o ônibus e descer do ônibus. A depressão me impede de fazer uma coisa que é fácil, que é normal, que é banal, que todo mundo faz todo dia. E a partir dos 10 minutos que eu passo simplesmente tentando aceitar o fato de que eu não vou conseguir fazer essa coisa, começa a vir a ansiedade. Isso é absurdo. Você é absurda. Cara, você é tão absurda que você não consegue tomar banho. Você entendeu o nível que você chegou
de que você já tomou X remédios, você já tomou não sei quantos remédios, já foi não sei quantos médicos, tá fazendo terapia há não sei quantos anos, e você tá aqui, sentada na privada, você não lava o cabelo há 5 dias e você não vai conseguir tomar banho hoje. Qual é o seu problema? Você é idiota? Você tem cocô na sua cabeça? Você dizer que você não tem medo e que você não tem tristeza e que você não tem insegurança nunca vai fazer com que essas coisas que todo mundo tem vão de fato embora. Mas eu não tenho medo. Durante, eu acho que uns 3 ou 4 meses, o que sustentou meu dia, me ocupando, me entretendo, ou sei lá qual palavra eu posso usar, foi o Instagram e o Pinterest. Eu ficava olhando no Pinterest umas casas lindas e pensando assim, um dia eu vou ficar boa, e aí eu vou me mudar, e aí eu vou ter uma casa linda, e aí não sei o quê. E aí olha aqui, meu banheiro pode ser assim, daí eu fui fazendo a pasta, banheiro, plantas que posso ter em diferentes ambientes. Porque assim, ao longo da depressão também eu matei tantas plantas. E quando no Instagram eu comecei a fazer stories pra falar dos meus piores momentos, isso me ajudou. E pode ajudar mesmo. Ter onde e com quem falar sobre os seus sentimentos sempre ajuda. E é por isso que as redes sociais podem ser uma ferramenta legal para quem tem depressão, sim. Mas como vivemos nesse mundo muito Black Mirror, é lógico que nenhuma tecnologia seria inofensiva. Um estudo americano mostrou que o número de millennials deprimidos cresceu 43% entre 2013 e 2016. As principais suspeitas desse crime? Elas mesmas, as redes sociais. Por trás de likes, RTs e selfies com hang loose irônico, existem jovens secretamente deprimidos. Jovens que recorrem à internet para escapar da realidade, mas acabam sendo, de alguma forma, intoxicados com a imagem de uma suposta vida perfeita da qual todos fazem parte, menos eles. Social media gives people a feeling of connectedness, but doesn't give them much real connectedness. Real connectedness happens when you see people face to face. I mean, there's a bit of it on the phone, and certainly if you're away from home and you call home to speak to your husband or your parents or your children, it's a nice little moment of connection. If you just see a post on social media, you may get a warm feeling and think, oh, look, there's Elaine, and look at all of what she's doing now. It can be a very pleasant experience in that regard. But there's no real interaction. Even if you're using chat functions, the distance is so enormous, and the absence of another human face is a real deficit. It's often terrible for people who are depressed to go on social media. Everyone else seems to be wearing a bathing suit. Everyone else seems to be frolicking down the beach. Everyone else seems to be kicking a ball. It looks like life is fun for everyone else, and life is lonely for me. We've known for a very, very long time that social media use was correlated with decreased well-being, increased depression and anxiety. In our study, we actually randomly assigned people to either continue using social media as they normally did, or to reduce their use of the 3 major platforms to 10 minutes per platform per day. Then we randomly assigned people to limit or to continue using as normal. And we watched what happened over 3 weeks. People were pretty successful at limiting. Not everybody did, but most of the folks who were in that condition really were successful. On average, they were using about 25 minutes a day. So they really did what we wanted them to do. And what we found over time was that people who were in that condition reported significantly lower rates of depression and significantly lower rates of loneliness than what they themselves had reported at baseline. And this effect was particularly strong for people who had been more depressed at the outset of the study. So what this really seems to show pretty conclusively, in a way that the older studies couldn't, is that reducing the time that you spend on social media actually reduces the experience of both depression and loneliness. As redes podem fazer mal. Por exemplo, a questão do bullying nas escolas acontece através das redes, mas ao mesmo tempo eu acho que as redes podem ser uma forma atual de aumentar o acesso à informação sobre depressão e ter um lado bastante positivo
no sentido de ajudar tanto as pessoas que precisam de ajuda para sintomas de depressão, como a sociedade como um todo. Woebot is a personalized coach that offers intelligent mood tracking and walks a user through how to apply skills to help them feel better in the moment. As a practicing psychologist, I can say there are many wonderful things about talking to a human. There's relationships, there's understanding, there's rapport, a lot of great things. And what Woebot brings to the table is something slightly different. It's not intending to replace therapy. It's meant to be available to people who can't access therapy and perhaps who don't require that level of one-to-one skilled therapeutic treatment delivery. So I suppose now comes the inherent fucking grilling about how I feel about all this. Isn't that why you're here? And that is a way that we have been able to expand upon what has traditionally been available to folks and really invite them to receive help in the moment that they need, any time of day or any day of the week. Então chame de doença mental, chame de sofrimento psíquico, chame de patologia psicológica ou psiquiátrica, chame como quiser, mas a reconheça como um joelho quebrado, uma dor de barriga. Ninguém fica com vergonha de tomar remédio para dor de barriga, em vez de sair cagado por aí. Ninguém tem vergonha de engessar o pé porque quebrou. Ninguém acusa o outro porque teve um câncer de pulmão. Agora, porque o cara tem um problema na cabeça, está deprimido ou ansioso, isso é vergonha? Você procurar um médico? Não é vergonha nenhuma pedir ajuda. Se você tivesse uma dor de barriga, você ia ao médico pedir um remédio. O cotidiano dessas pessoas é um cotidiano cheio de dificuldades que estão associadas com uma maior probabilidade de um indivíduo começar a apresentar sintomas de depressão. E quando a gente olha outros indicadores sociais, como, por exemplo, raça ou cor, nós observamos que a população negra tem mais depressão que a população branca. A depressão branca nunca vai entender a depressão preta. Homem não chora, fala assim, eu tô chorando. Hoje eu guardei um cano. Hoje ele encosta no meu ouvido e fala te amo. Eu tenho uma teoria que, tipo, todo negro sofre de depressão, tá ligado? Todo negro sofre grandes traumas desde que nasceu. Então, todo negro tá suscetível a ter depressão. Só que o que acontece? Existe um discurso fajuto que, tipo, a problemática negra é só financeira. Não, a problemática negra também é mental, financeira também. Eu tô me matando, porra! Eu tô me matando! Eu só acho que automaticamente, porque uma senhora que trabalha às 5 horas da manhã sofre por acordar cedo, pegar uma lotação, chegar no seu trabalho, trabalhar o dia inteiro e depois voltar para casa ainda para ter que cuidar da sua família, ela não tem tempo para ter os próprios traumas que latejam na cabeça dela e gritam na cabeça dela. Não, ela tem esse problema também. São dois problemas. Não é porque um problema existe que o outro some. Você sabe que você não é menor do que as pessoas. Mas você é tratado como uma pessoa menor em todos os ambientes, em todos os lugares. Logo você se vê como uma pessoa menor. Então, para você recuperar isso, para você se curar disso, é bem mais que terapia, tá ligado? Seus irmãos estão te odiando, sua família você tá largando, por que grita tanto? A depressão às vezes vem sem motivo, sabe? Às vezes eu tô completamente depressivo sem motivo nenhum. Tava assistindo uma coisa, ou então tava trabalhando e de repente abaixar tudo assim e ficar tipo na merda. Começou do nada, mas não vem do nada, sabe? Tem uma raiz, tem um problema. E esse problema, infelizmente, não é um problema que dá pra você passar um band-aid e curar. Não é uma coisa que dá pra curar. Meu corpo é uma afronta, meu corpo é político, meu corpo para essa sociedade não deveria existir. Sempre gostei de trabalhar. Trabalhar para mim é essencial. E quando alguém não me abre uma porta por eu ser uma mulher transexual, mesmo com competência para isso, seu currículo é maravilhoso, mas você é uma mulher transexual, a gente não contrata. Então isso vai te colocando num buraco. E a gente vai se excluindo de tudo, de todos. Você não quer ver ninguém, você não quer falar com ninguém, você acha até que as pessoas que gostam de você não gostam, que elas querem te atingir de alguma forma. A minha depressão vem da opressão.
Vem da opressão, sem dúvida. Ser gorda pra mim sempre foi uma questão, desde que eu me entendo por gente. Então, o meu corpo, ele sempre foi debatido, humilhado, zoado e indesejado, desconfortável pra mim e pra sociedade. E eu me machucava muito, e eu lutava contra mim mesma, contra o meu biotipo, contra a minha sexualidade, contra tudo. É tipo uma pedra que você tá segurando. Às vezes você deixa ela soltar e você consegue nadar. Mas às vezes você segura ela tão forte que você só afunda. E pra mim essa é a depressão na minha vida, eu acho. Ser indígena no Brasil é muito complicado, porque as pessoas ainda têm uma visão muito estereotipada do que é ser indígena. Além do racismo, tem a questão do etnocídio, que é a tentativa de exterminar as identidades e culturas indígenas. Ficar falando que a gente é um atraso, que a gente não tem direito, que a gente não tem direito à terra. Isso vai causando uma falta de perspectiva de futuro, né? E acaba com que muitos jovens decidem tirar suas próprias vidas. Aconteceu tanta coisa ruim na minha vida. Eu já fui estuprada 2 vezes. Eu engravidei 2 vezes e perdi 2 vezes. Eu já apanhei do meu ex-namorado. Já sofri violência policial. Na verdade, eu acho que o que mais me dói hoje é ter perdido meu filho. A depressão tem causas exógenas, que vêm de fora, e endógenas, que já são da constituição do indivíduo, que vêm de dentro. Essas que vêm de fora, que podem desencadear a depressão, essas muitas vezes podem ser identificadas como causas comuns a muita gente. E se a depressão já é um tabu enorme para qualquer pessoa, imagina para alguém treinado para não mostrar as próprias dores. Pois é, a polícia militar que anda de cacetete e revólver, que joga gás lacrimogêneo, que atira borracha, espirra pimenta, essa mesma polícia é formada por seres humanos, como eu e você. E muitos deles estão deprimidos. Só em São Paulo, entre 2012 e 2017, 120 policiais cometeram suicídio. 1 em cada 15 dias. O policial ele tem que ter uma alma muito forte, uma resiliência muito forte. Já passei por tratamento, já cheguei ao ponto de ser internado por depressão. Também passei até mesmo ao quadro de suicídio. Sou empático quando vejo um caso de suicídio, porque eu sei exatamente como a pessoa se encontra, o que ela pensa. Naquele momento, ela tem uma visão distorcida da realidade. Você não vai conseguir compreender no todo ou de forma nítida. Você vai compreender de forma míope. As instituições hoje, elas convivem com o suicídio de policiais, mas elas convivem, infelizmente, como sendo estatística e não como uma prioridade a ser combatida. Você tem o risco iminente diário de morrer, fora a pressão institucional sobre você enquanto pessoa. Você não cobra o médico por uma epidemia. Você não cobra o professor pelas taxas de analfabetismo. Mas você cobra o policial pelo excesso de crimes. Que remédio é esse? Isso aqui não tem problema nenhum. Deixa eu ver. Todo mundo toma isso aqui. A saúde mental do policial brasileiro, ela está comprometida. Isso é fácil de vislumbrar a partir do momento que você olha os dados e você sai de um cenário em 2017 com recordes em suicídio e você entra no cenário em 2018 com o dobro daquilo que já era recorde. A partir do momento que você tem policiais que são expostos a trocas de tiro, a violência, a corpos, ele acaba adquirindo um estresse pós-traumático. Isso
tem que ser tratado e isso pode impactar na vida dele, na família dele, na sociedade, e principalmente quando ele tiver que garantir a segurança pública, porque ele é uma pessoa que está doente. O policial ele é colocado neste cenário, ele é colocado nesse escopo de estresse, e esse estresse gera violência. Entendido, Major. Você tem homens armados com transtornos mentais, e isso é muito perigoso, seja para ele mesmo, seja para a sua família, seja para a sociedade. A gente corre um primeiro risco quando a gente está falando de depressão, que é uma espécie de culpabilização do indivíduo, né? Como se ele fosse fraco, uma culpa meio moral, né? Como se ele fosse fraco, se ele não fosse suficientemente resiliente, como se ele não fosse animado, né? O que quer dizer, no nosso tempo, a gente ter tanto diagnóstico de depressão? Tem alguma coisa errada, tem alguma coisa disfuncional, tem alguma coisa que não está dando certo no nosso projeto social, no nosso modo de viver a vida, né? Quantas horas as pessoas trabalham, né? Quanto tempo elas demoram para os seus deslocamentos? Como elas comem? Como elas dormem? O que elas fazem no fim de semana? Elas estão perto das pessoas que elas gostariam de estar perto, né? Elas deixaram gente para trás. Uma sociedade que se baseia na ideia de, para usar a expressão inglesa, winner-losers, vencedores e perdedores, vai sempre produzir mais perdedores do que vencedores pela própria lógica da competição. Sociedade baseada em competição muito mais do que em cooperação, em valores que são impostos como algo imprescindível que, na verdade, não são imprescindíveis apenas para quem está vendendo esses valores. Certas distorções do sistema em que nós vivemos, em que você acaba deixando as pessoas num vazio de valores e um vazio moral. É muito diferente tratar um adolescente num estado deprimido do que uma mulher que acabou de ter bebê, ou uma pessoa que perdeu o seu marido, a sua mulher, alguém que foi violentado sexualmente, um adolescente que está sofrendo porque o seu colega na periferia foi morto por policiais, né? Não é a mesma coisa. Vivemos num país onde a sociedade ainda considera um tabu discutir certas questões. Nós podemos observar que existem alguns fatores externos, né, que contribuem para que cheguemos a esse quadro depressivo. Você precisa entender algumas questões psicossociais, precisa entender que tem questões que não passam imediatamente pela doença, que a doença vai ser uma consequência. Nós encontramos muito na literatura, por exemplo, a referência, né, dos negros, dos escravos com banzo, já passando de fato para um quadro depressivo. E quando existem esses distanciamentos, automaticamente isso vai desencadear em outros processos. Access to mental health remains very limited. In the first place, it is limited to people who self-identify as having a mental health problem, except in instances of extreme psychosis when a family member may bring someone in to a doctor. But in general, people have to think, oh, I'm suffering from a mental illness, and go to a doctor somewhere and say so. Depression is a very terrible disease, but also a very treatable disease. And not treating people in the ways that we could, as a world, as a society, as the various countries we're in, is a terrible crime against humanity. Qual é o problema que nós temos em toda a região norte do país? No Amazonas, nós temos uma média de 4 milhões de habitantes. Em Manaus, nós temos cerca de 2 milhões de habitantes. Se hoje você tiver um problema como depressão e você precisar da avaliação de um psiquiatra, você vai demorar, em média, de 3 a 4 meses para conseguir uma consulta inicial. E você só vai conseguir entrar nessa fila de espera se você estiver insistentemente indo às unidades para que você seja encaixado nessa fila. Hoje, os serviços eles não comportam mais nenhum paciente novo. Mal conseguem dar conta dos pacientes que já estão em tratamento.
A falta de internação, de local para internação aqui em Manaus, me prejudicou bastante. Eu não teria me machucado tanto se eu tivesse um local especializado e decente para internação. A gente indica o CAPS para a pessoa, só que a pessoa vai ser atendida daqui a 3 meses e sabe Deus o que vai acontecer com ela em 3 meses, se ela vai conseguir, nessa briga com ela mesma, sobreviver. Já é tão difícil para a pessoa que está em sofrimento sair de casa, fazer alguma coisa por si mesma. E da feita que ela vai, procura por atendimento e não consegue esse atendimento, essa frustração pode custar uma vida. As vidas precisam ser salvas, elas não podem esperar. Quem está vivendo um sofrimento como esse não tem como esperar. É urgente, a atenção para a saúde mental aqui no Amazonas e no Brasil inteiro é urgente. É uma questão super importante a gente não necessariamente criticar o SUS pelo seu modelo, mas por, muitas vezes, a dificuldade de implementação desse modelo, porque tem poucos recursos, porque tem menos profissionais do que poderia ter. Por exemplo, em saúde mental, talvez a gente devesse ter 10 mil CAPs e não 2.500 CAPs, que é o que a gente conseguiu. Porém, o modelo é muito interessante, um modelo de compreensão da saúde na sua integralidade, na complexidade, e alinhado com políticas internacionais e direitos humanos. Ela me disse que sentia um vazio enorme aqui. Quanto mais a gente evita e não fala sobre o sofrimento, parece uma bola de neve, ele vai aumentar. O que gera a perturbação, principalmente aqui, é exatamente a gente não poder ter espaço para falar sobre esse sofrimento. Uncle Frank didn't really have an accident. What happened was he tried to kill himself. You did? Why? I'm sorry, I don't think this is an appropriate conversation. Uma coisa que eu acho enlouquecedora é que, assim, todo mundo sabe que foi por suicídio, mas todo mundo quer fingir que não aconteceu. Meu filho sempre teve uma personalidade muito rígida com ele mesmo, bastante inflexível. Então isso ele sempre foi e fez terapia por conta disso desde pequeno. Entrou na adolescência e aí 6 meses antes de ele cometer suicídio, ele foi diagnosticado com depressão. Ele não tinha tido esse diagnóstico ainda. O que eu podia ter feito, sabe? Você fica o tempo todo... Você precisa lutar contra a culpa. O adolescente sai da condição de criança, da qual ele tinha como referências principais os pais, e ele, para conquistar autonomia e identidade, ele precisa se afastar, né, desses pais. Ou seja, muitas vezes, então, ele vai buscar, né, grupos de pertencimento. Às vezes, a pessoa, o adolescente que não encontra um grupo de pertencimento, tem um gap, um espaço muito grande. E é assim, na fase da adolescência, momento propício para que alguns transtornos mentais comecem a acontecer. A gente via que ele não mostrava tudo do que ele estava vivendo. Ele ia até um ponto do que ele estava sofrendo, do que ele compartilhava, principalmente comigo e com os profissionais que estavam cuidando dele. Mas tinha um pedaço do que ele pensava, que era a ideação suicida, que estava muito avançada. E ele não sinalizou, ele não pediu ajuda. Eu entendo que seja porque ele não queria ser demovido da ideia. A sensação que eu tenho é que ele deu o máximo dele, sabe? Ele foi até onde ele dava conta. Sabe o que ele falava? Ele falava que ele não conseguia parar de pensar. O que a gente tem que pensar é que o suicídio é multifatorial. Ou seja, são vários fatores que fazem com que, né, um suicídio aconteça. Não dá pra gente explicar o suicídio por uma única causa. Seja lá pelo viés psicológico, seja lá pelo viés psiquiátrico, pelo viés social. Ah, porque ele usava drogas.
Ah, porque ele era alcoolista. Ah, porque ele tinha depressão. E não é só por uma causa. E aí daquele, né, que começa a fazer elucubrações e apresentar uma só, né, situação para uma vida, para uma história. Uma história que é composta também de várias situações não pode ser explicada por uma morte, né, com apenas uma explicação, você entende? Eu levanto uma bandeira que é da saúde emocional, que é parar de ter preconceito. Cresci com esse tema como um tabu, e é um tema tabu, e sim é um tema que a gente tem que tomar cuidado para falar, mas a gente precisa falar. Mais de 90% dos suicídios poderiam ter sido evitados se a pessoa tivesse procurado ajuda, se ela tivesse recebido ajuda. O mero ato de conversar, de ser ouvido, faz a pessoa se sentir melhor. Porque a pessoa muitas vezes não tem apoio nem familiar, nem de amigos, ninguém entende pelo que ela está passando. E só o fato de ter alguém que já passou por isso, que te entende, já te conforta, já aquece o coração. Aí eu comecei a perceber, cara, então eu posso fazer alguma coisa em relação a isso. E aí veio a ideia do Grupo Acolhida. É bem simples até, juntar as pessoas numa roda de conversa para que elas troquem experiências e para que nenhuma delas se sinta sozinha. Depression doesn't lie in how you see. It doesn't lie in that process of sometimes seeing great truths that are hidden to many other people. It lies in your reaction to those great truths. Yes, it's true that we're all going to die in the end anyway, but that doesn't mean that life has no value. And yes, it's true that there can be no true union with another person, but that doesn't mean there's no such thing as love. And a lot of the work of dealing with a depressed person is to say to them, what you have perceived may be true, some of it, but the fact that it's true doesn't mean that it should be the guiding principle of your life and what you do and how you act. A maioria das pessoas com sintomas leves a moderados de depressão provavelmente vão se beneficiar mais das abordagens não medicamentosas. Por exemplo, as chamadas ativação do comportamento e a resolução de problemas, que eu acho que todo mundo devia usar no seu dia a dia, porque é uma forma de organizar e planejar como lidar com os problemas que todos nós temos. Então, por exemplo, se começa identificando uma lista de problemas que o indivíduo está tendo que lidar num determinado momento. E a primeira coisa nessa lista é escolher por onde começar, que problema vai ser enfrentado em primeiro lugar. E é lógico que é melhor enfrentar aquele mais simples, de mais fácil resolução, e não o principal, o mais complicado, o mais grave. Muito mais importante do que saber a causa da sua depressão é saber que ela tem tratamento e pode ser revertida com a ajuda de medicamento e psicoterapia. O primeiro passo é falar sobre o assunto. O segundo é buscar ajuda. Ignore aquela pessoa que diz que isso tudo é falta de vontade ou falta de Deus e procure alguém que realmente possa te entender e te ajudar. E lembre-se, você não está sozinho. Hoje em dia fala-se de tudo, né? Até nas mesas da boa sociedade fala-se de sexo com uma naturalidade incrível e tal. Só não se fala de morte. Morte é o assunto tabu. E, no entanto, né, todo mundo morre. E depressão até se fala, mas um amigo, né? Eu tenho um amigo. Eu também tenho um amigo. Eu sou muito amigo de mim mesmo. Hoje eu penso muito nisso. Quanto eu ainda tenho de coisa para fazer. Para ajudar tanto meu povo quanto para o meu próprio crescimento. Hoje em São Paulo nós temos o CRT, que é um centro de referência para travestis, é um ambulatório trans, e ele recebe muito bem, onde inclusive eu faço meu tratamento até hoje. E eu acho que todo mundo tem que procurar essa ajuda. Às vezes ela te vence, às vezes você vence ela. E a gente vai assim. Quem tem depressão ri, quem tem depressão se arruma. Eu amo muito as minhas amigas. Estão sendo muito importantes na minha vida. E eu amo muito a mim.